tarde a todos. Estão me ouvindo? Tá bom? Quem está chegando pela primeira vez? Ninguém? Bom. Já vão? Tem alguém? Vocês? Vocês vão bem? Ah, só você? Aqui, Dani. Ah, não é a primeira vez. Já é velha conhecida. Vão todos exercitar hoje a virtude da paciência. Então, né? Ouvindo esse tema aí que já devem ter ouvido várias e várias vezes. Começo sempre agradecendo essa oportunidade desse encontro para a gente estudar os ensinamentos de Jesus, estudar essa doutrina espírita, que, gente, é o nosso SOS, salva, é a nossa salvação, e é mesmo. Jesus falou pra gente que sem a caridade não há salvação, e a gente só vai aprender o que é essa caridade que Jesus está falando através dos ensinamentos, através do estudo, do conhecimento. Então eu começo agradecendo e já começo pedindo desculpas também, porque estou saindo, ou não, porque eu também não sei se já estou saindo, de uma gripe, estou tossindo aí há um mês, né? Até cancelei uma palestra que eu ia fazer sábado passado, mas aqui eu falei, não, eu vou, porque eles são os queridos e eles vão me perdoar se eu começar a tossir, né? Já vi que tem algumas pessoas que estão tossindo também, não estou sozinha, né? Então estamos juntos, está tudo certo. A gente hoje vai falar então de reencarnação, expiação, prova ou missão. Esse tema é um tema conhecido. A gente logo que entra na doutrina espírita, a gente já toma conhecimento desse conteúdo. Muitos até buscam a doutrina espírita para tentar entender o que é reencarnação. O que a gente veio fazer aqui? Que é uma pergunta muito comum, né? E tem muita gente perdida, ou não. Vocês acham que todo mundo sabe o que está fazendo aqui nesse planeta? Não sabe. Planeta de provas e expiações. Será que a gente veio aqui fazer o quê? O próprio nome diz. Se é um planeta de provas e expiações, a gente vem provar e expiar. Não é diferente, né? Então, olha, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, João vai nos contar que Jesus, certa noite, secretamente, recebeu lá a visita de Nicodemos. Conhece Nicodemos? Nicodemos, um fariseu, tá? Um líder religioso, membro do Sinédrio. Então ele tinha uma posição. Por isso que ele foi secretamente. Também foi secretamente porque o que os outros líderes religiosos iam pensar dele se vissem ele lá buscando aquele tal de Jesus? Vocês sabem que a fofoca é daquela época, né? Já começou lá. Então todo mundo já tinha ouvido falar nos grandes feitos de Jesus. Existia uma enorme curiosidade. Quem é este homem? Como que ele realiza esses tais milagres? E com ele não era diferente não. Ele tinha muita curiosidade, ele estava super intrigado. Ele queria saber qual era a origem do poder desse tal Jesus. Então ele vai buscar isso uma certa noite lá secretamente. Ele encontra Jesus. E ele fala assim, ó, Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém é capaz de realizar esses milagres se não estiver com Deus. É impossível. Jesus percebe o grande questionamento de Nicodemos. Então ele responde assim para ele, olha, verdadeiramente eu te digo que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos ouve essa resposta e não entende, fica bem confuso. E aí ele vira para Jesus e pergunta assim, mas como é que pode um homem velho, que Nicodemos já era um homem velho, então ele pergunta, como um homem velho pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus, entendendo aonde que ele queria chegar, responde assim, olha,
O novo nascimento é um nascimento espiritual, não é um nascimento físico. Ele também revelou ali nessa ocasião que o amor de Deus pelo mundo dizia que ele enviou o seu Filho para que todos que nele crescem não iriam então perecer. Todos que crescem em Jesus, né? Bom, Jesus explica isso para ele. Ele está fazendo o que nesse momento quando ele diz isso para Nicodemos? Ele está enfatizando que se não houver uma transformação espiritual, ninguém, nenhum de nós, ninguém vai ver o reino de Deus. Foi simples assim. Então ele já falou isso lá. O que a gente está fazendo de lá até hoje? Tentando essa tal transformação espiritual. Para quê? Para chegar a ver o reino de Deus, que a gente ainda não consegue ver. Consegue? Vocês acham que nesse planeta aqui de provas e expiações, a gente consegue ver o reino de Deus já? Não consegue ainda. Então ele está colocando essa condição. A gente só verá esse reino de Deus se transformar espiritualmente. E aonde fica esse reino de Deus? É um lugar físico, exterior? Está lá fora em algum lugar? Não está. Como eles acreditavam na época, né? Que era um lugar físico, exterior. Ele é interior. Sabe por quê? Porque é um estado de espírito. É um estado de espírito de plenitude, de felicidade e de pureza. Então, começa a entender que precisa se transformar para chegar nesse estado de espírito, que a gente não é nem um pouquinho ainda. Se a gente está aqui, alguém tem uma dúvida? Alguém tem alguma dúvida que se está aqui ainda não é um espírito puro? Não, né? Ninguém tem dúvida disso. Então é pela aceitação nos ensinamentos de Jesus e através da experimentação nas diversas encarnações que a gente vai ter, que a gente vai conseguir promover essa transformação espiritual e ir conhecendo o tal do reino de Deus que a gente busca. Então vamos lá. Olha que bonitinho que eu trouxe para vocês, ó. Bonitinho, né? Fiquei um tempão pesquisando como é que fazia esse movimento. Mas eu achei como é que faz. Pedi ideia para um monte de gente, ninguém sabia. Mas aí eles me ajudaram e eu fiz um movimento. Então, olha, o que é reencarnação? A gente tem que começar pelo princípio da história, né? Será que reencarnação é o mesmo que ressurreição? Estou falando com os encarnados. Sim, não, mais ou menos. É? Não. O que é reencarnação? Reencarnação, o próprio nome diz, é nascer de novo. Aí aqui. É nascer de novo ou renascer na carne. E ressurreição é literalmente voltar à vida. Então a gente tem a situação de um corpo morto, está ali morto, morreu, que seria voltar à vida naquele próprio corpo morto. É diferente? Totalmente. Então a gente tem agora um esclarecimento do que é reencarnar, certo? Então, olha, para o espiritismo, estão me ouvindo? Estão ouvindo? Estão? Eu comentava aqui antes que assim, nas palestras, quando vem o obsessor do ar-condicionado, hoje não veio porque não está ligado, veio do microfone, e veio, olha aí, o obsessor do microfone vem. Bom, para o espiritismo então, a reencarnação é uma lei natural, divina, ela é universal, ela vai reger a vida de todos os espíritos, vai ter que ter, não tem outro jeito. Ninguém pode dizer que, eu não quero, ou eu não vou reencarnar, não existe isso. Mas essa reencarnação, ela não vai se limitar a um ciclo de vidas e mortes. A gente não é para isso, não é para ficar, nasceu, morreu, nasceu, viveu, encarnou e morreu, não é para isso. Ela é
para a gente evoluir. A gente precisa passar por um processo evolutivo. Então, na reencarnação, a gente vai ter a oportunidade do aprendizado, do aperfeiçoamento. A gente vai descobrir quais são as nossas virtudes, a gente vai desenvolver, vai potencializar as virtudes, a gente vai reparar equívocos do nosso passado. Então, não é um ciclo só de vida ou morte, certo? Bom, o que acontece então? Essas oportunidades, né, cada existência que a gente viver, vai influenciar no futuro do espírito, tanto no plano espiritual, quanto nas nossas próximas existências. O que a gente fizer aqui, a gente vai colher as consequências, tanto lá no plano espiritual, quanto aqui na matéria. A gente vai construindo assim, olha, o nosso destino. Nós estamos aqui sujeitos à lei de causa e efeito. Então, cada nova experiência aqui na matéria vai nos oportunizar a aprender com os nossos erros das vidas passadas, das vidas anteriores, e desenvolver virtudes, como eu acabei de falar. Vai aprimorar também os nossos sentimentos. Isso é um pacote, faz parte do processo evolutivo. Cada hora a gente vai experimentar uma coisa dessas. Não tem como fazer diferente, não tem como fugir, não tem como criar uma outra situação. É isso, ponto final, tá? Então a gente isso vai permitir a nossa evolução através das sucessivas encarnações que a gente vai ter aqui no corpo, na matéria. Essa jornada vai visar o nosso progresso moral, espiritual, né? Conduzindo a gente a um estado de elevação maior, porque ali não é do progresso. Então, a nossa caminhada, ela é ascensional, ela é evolutiva, como se a gente estivesse subindo degraus, um degrau após o outro. Só que a gente só passa para o próximo degrau se a gente tiver conquistado o anterior. Aqui não tem aquela de subir de 2 em 2, não. Tem que ser 1 a 1, tá? O aprendizado, ele é assim, 1 a 1. A gente não consegue enganar e roubar nessa situação aqui, não. Pode até ser em outras, mas nessa não. Então, quando se trata da gente justificar as causas, a reencarnação surge como uma necessidade absoluta. Vocês estão me ouvindo? Eu estou falando tão alto, tão conseguindo? Ela surge como uma necessidade absoluta, porque ela que vai dizer de onde o homem veio, o que o homem está fazendo aqui na Terra e para onde que ele vai. Só assim que a gente vai conseguir justificar as anomalias, né, que as pessoas aparentemente acham que são injustiças. Os espíritos, eles são criados simples e ignorantes. E o aperfeiçoamento do espírito é fruto do seu próprio esforço. Então não adianta. O pai não vai fazer pelo filho, o mentor não vai fazer por nenhum de nós. Não tem jeito, gente. O processo é individual. Por mais que você ame o outro, você não consegue passar pela prova do outro, pela expiação do outro. Tem mãe que faz isso, né? Ai, pede em oração. Tem mãe que faz isso, pede em oração. Livra o meu filho disso. Pede assim, passa pra mim. Eu passo por isso no lugar dele. Gente, não existe. Não existe. O aprendizado é individual. Nem Jesus, que é um espírito puro, conseguiria passar pela prova ou expiação de qualquer um de nós, porque senão não haveria justiça e tampouco o aprendizado. Então, a gente também não vai permanecer eternamente na mesma ordem, categoria lá do espírito. Allan Kardec trouxe pra gente lá no Livro dos Espíritos essa ordem. Então tem espíritos de terceira ordem. Quem são? Os imperfeitos. Vocês conhecem espíritos imperfeitos? Nós? Os de segunda ordem, os bons. Somos nós os bons?
Não, né? Tanto de terceira ordem quanto de segunda tem subdivisões aí. E tem os espíritos de primeira ordem, que são os puros. Quem é o espírito puro que a gente conhece? Jesus, exatamente. Então a gente não vai ficar nesse mesmo nível para sempre, tá? Existe uma evolução também nesse quesito aí dos espíritos. Então todos nós vamos melhorando através das nossas encarnações. Para uns será prova, para outros expiação e para outros ainda missão. Todas elas, as três, vão ser caminhos aí para a evolução. Os ensinamentos do Evangelho, eles não poderiam ser compreendidos sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências. Entenderam? Pré-existência, a alma existindo antes e a pluralidade, e a gente continuando reencarnar. A gente não conseguiria entender esses ensinamentos se a gente não aceitar isso aí como uma verdade. E qual é, olha lá, de novo, dando voltinhas. E qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Será que é um castigo? Será que a gente é castigado? Quem já não disse quando criança, né? Agora ninguém fala mais isso, mas quando criança, ou já ouviu alguém dizendo, eu não pedi para nascer. Vocês ouviram ou só eu? Todo mundo já ouviu isso, né? Eu não pedi para nascer. Filho fala muito pro pai, para mãe. Desculpe, mãe, já falei isso para você. Filho fala muito isso. E realmente, gente, muitas vezes não pediu não. Implorou, ficou lá pedindo, pelo amor de Deus, me aceita como filho. Enfrentou uma fila enorme para encarnar, né? Aí chega aqui falando que pediu para nascer. Outros acham que a cegonha errou o CEP. Fala assim, eu não podia ter nascido brasileira aqui no Brasil, não. Aí até um tempo atrás teve uma migração, todo mundo achou que era filho de Portugal, né? Saiu um monte de gente que foi morar em Portugal. Pessoal, Chico mesmo nos trouxe lá, através de psicografia, uma mensagem dizendo que a gente nasceu no lar que precisava, com a família que precisa, com o corpo que precisa, com o trabalho que precisa, com o filho que precisa, com toda a situação que a gente precisa, facilitando ao máximo a gente vencer os desafios existenciais que nós concordamos, porque a gente é um pouquinho mais evoluído, a gente concordou em encarnar aqui e vencê-los. Então tudo é estrategicamente preparado. E quando a gente chega aqui, a gente fala, não, desconheço isso, quero não, quero brincar de outra coisa, né? Só que não é assim não. E essas perguntas ou essas afirmativas são normalmente feitas por pessoas que não nasceram em berço espírita, né? É muito comum, não tem esse conhecimento. E perguntas relacionadas ao objetivo da reencarnação, elas são muito comuns, mas normalmente elas vêm acompanhadas de revolta. As pessoas vêm questionando porque se sentem revoltados, não aceitam aquilo que estão passando, porque não sabem qual é o motivo pelo qual estão passando por aquela situação. Então o que a pessoa faz? Se revolta, desconhece, ignora, se sente o quê? Injustiçado. Porque todo mundo, na sua grande maioria, se acha credor de tudo, né? A gente é assim, né? Tudo a gente merece, a gente se acha meio perfeito, ou quase lá, né? Só foi essa vez que eu fiz isso, não costumo fazer, né? A gente tem esse comportamento. Então, a doutrina espírita vem fazer um papel de esclarecimento. Ela vem explicar. Então, no primeiro momento, ela facilita esse entendimento e ao longo do tempo ela vai transformando cada um de nós. É lindo esse trabalho dentro de um centro espírita. Você acompanhar como as pessoas chegam, muitos desesperados, perdidos,
E com o passar do tempo, olha, a gente vai observando o equilíbrio que a pessoa vai conseguindo, a evolução, a mudança do olhar para o outro, do comportamento, das suas atitudes, da gratidão, a relação que vai mudando com o mundo. Porque é isso que acontece. Quando a gente estuda o Espiritismo, a nossa relação com o mundo muda e o mundo então muda para a gente. Porque é natural que isso aconteça. Então, Deus impõe para a gente a encarnação, vamos lá, Deus impõe com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Essa perfeição, ela é relativa, ela não é absoluta. Porque a perfeição absoluta só quem tem? Deus. Né? Nós temos uma perfeição relativa, porque senão, criatura e criador seriam a mesma coisa, não teria diferença alguma. E ele também permite uma outra finalidade, é permitir que o Espírito cumpra sua parte na obra da criação. Opa! Então eu começo a entender que eu tenho uma responsabilidade aí. Então eu não vim com o carro, eu não vim com o passaporte. Vim com o passaporte? Reencarnei só para passear? Só para me divertir? Ou eu reencarnei com uma carteirinha de trabalho para trabalhar? Não só para mim, mas para o coletivo. É isso que está dizendo aí pra gente, né? E aí, quantas vezes eu preciso reencarnar, hein? Vocês já se fizeram essa pergunta? Vou falar para vocês. 394.857 vezes. Brincadeira, não é? É só para vocês verem, é brincadeira. A gente vai, para a gente atingir essa perfeição relativa, a gente precisa depurar o espírito, né? A gente precisa ir deixando de ser imperfeito. E para a gente depurar, a gente precisa se transformar. E essa transformação é na vida corpórea. Então, se a alma não atingir essa perfeição durante essa vida corpórea, o que vai acontecer? Ela precisa reencarnar de novo, porque ela não concluiu lá a tarefa dela. A cada nova existência na matéria, o espírito vai dando um passo rumo, lá, que a lei é de progresso, um passo rumo ao seu processo evolutivo, à perfeição. E assim ele vai conseguindo se livrar das impurezas, até o ponto que ele se livra e na sua última encarnação, então, ele passa a ser um espírito bem-aventurado. Espírito bem-aventurado é aquele que conquistou todas as 9 bem-aventuranças que Jesus nos trouxe lá no Sermão do Monte, que ele realizou lá no Monte das Oliveiras. Muito obrigada pela fala. Lá no Monte das Oliveiras, ele trouxe, quando ele falou de muitas coisas sobre o reino de Deus. Está lá também as bem-aventuranças todas que nós precisamos conquistar para chegar a ser um espírito puro. Então, aqueles que estão sempre no caminho do bem vão chegar mais rapidamente a essa perfeição, certo? Ou não? Não precisamos, né? Quanto mais no caminho do bem, quanto mais focados nessa transformação, a gente vai chegar mais rápido ou mais devagar? Mais rápido. Quanto menos imperfeito a gente for, então, menos tormentos a gente vai ter na nossa vida. Dá para entender isso? Que é um processo evolutivo, que é uma subida. Então, quanto mais eu fico no caminho do bem, menos tormento eu tenho, porque eu estou rumando mais para a perfeição. Ficou claro? Então tá bom. Existe justiça da reencarnação? Tem justiça nisso? Quais sortes? O funcionário lá do Ministério da Reencarnação, ele
prolonga lá seu horário de almoço, e quando ele volta, então ele joga assim, os nomes para o alto. Quem cair do lado direito vai ter uma vida boa, plena, e aqueles que caírem do lado esquerdo, esses vão ter desafio. É assim que funciona? Na sorte? Não tem funcionário preguiçoso lá não, tá, gente? Nem que tira 2 horas a mais de almoço, não. Não é sorte não, né? Porque a gente sabe que não existe casualidade, não é? A doutrina esclarece isso pra gente. O que existe? Causalidade. Casualidade não. Não é por acaso, e sim tem motivo. Então, todos os espíritos tendem à perfeição de Deus. E Deus, na sua justiça, permite que aquilo que eles não conseguiram realizar na encarnação passada, eles realizem então na próxima. Isso não é uma justiça divina e uma bondade? Eu não consegui completar os meus desafios, as minhas provas, eu não consegui espiar. Ah, então tá bom, você não conseguiu, você vai ter uma nova chance. Isso não é bondade? Isso não é justiça? Isso é sorte? Não é sorte. Isso não é sorte, isso é consequência. Então, a reencarnação fornece a única explicação lógica e natural para as desigualdades sociais. Por que isso acontece? Porque os homens não são iguais. E nem vai existir essa igualdade. O que vai existir no futuro é um equilíbrio. Por quê? Porque os homens são diferentes. Nós vamos ter somente equilíbrio. Então a reencarnação assegura pra gente oportunidade igual para todo mundo, gente. Não importa em que nível você esteja na escala evolutiva, não importa os seus equívocos, se você é bom, se você não é tão bom assim, para Deus não existe diferença entre seus filhos. Todos vamos ter a mesma oportunidade. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. O que nós temos são provas e expiações diferentes, apenas isso. Portanto, não dá para a gente ficar se comparando com o outro, que é uma mania nossa. A gente não fica se comparando, olhando para o outro, querendo as coisas que o outro tem, muitas vezes com inveja do outro, né? Querendo aquela vida, achando que a vida é fácil do outro, a gente não sabe de absolutamente nada. Muitas vezes até parece assim que o outro, olha só que vida boa que o outro tem. Porque o outro publica lá nas redes sociais aquilo que ele quer. Ele publica vitórias, sucessos, viagens, mas e no íntimo? Será que ele é feliz? Será que ele passa por alguma provação difícil? Uma expiação difícil? A gente não sabe. E outra questão que a gente precisa pensar é que muitas vezes a gente olha para a vida do outro e a gente fala assim, poxa, mas ele não é tão bom assim, né? Ele tem isso que a gente adora apontar o dedo para os outros, né? A gente aponta um, tem 3 aqui, ó, virados pra gente, né? Mas a gente aponta. Aí a gente aponta lá o outro, poxa, não é tão bom assim, a vida dele é boa, né? Vocês já pararam para pensar que o espírito, ele só tem um desafio, uma expiação, se ele tiver capacidade para suportar? Muitas vezes, aquele que a gente está olhando e querendo, né, achando que ele tem uma vantagem, a gente queria ter aquela vantagem, aquele espírito ainda não chegou num grau de amadurecimento que ele conseguiria passar por determinada prova ou por determinada expiação. Por isso que ele não passa. Porque ninguém vai dar uma prova que ele não consiga vencer, não existe isso. Então a gente precisa pensar, porque a gente tem o hábito de julgar e de ficar querendo as coisas dos outros, né, gente? Precisamos rever isso. Esse relógio é inimigo nosso, sempre. Mas tudo bem. A alma e a encarnação em diferentes mundos acontece? A nossa existência corpórea, ela não se passa somente na Terra, né? A gente pode encarnar também em outros mundos. A gente pode viver muitas vezes no mesmo globo, se a gente não tiver adiantado bastante para passar para um outro, porque é processo evolutivo. E é até atração magnética. Tudo é magnético, né? A gente é atraído magneticamente para um planeta ao qual a gente se afiniza vibracionalmente.
Então, como é que a gente vai passar para um outro se a gente não tem esse magnetismo? Não acontece. Não tem, então, nenhuma vantagem em a gente voltar a viver na Terra, a não ser que seja para fazer uma missão, né? Então, o nosso objetivo é evoluir, é sair daqui, não é ficar aqui, encarnando aqui sem parar, não. A alma pode viver, ao passar, então, de um mundo para o outro, o espírito conserva a sua inteligência e todas as virtudes que ele já conquistou. Isso passa a pertencer ao espírito como se fosse um HD, e ele leva consigo, tá? É uma aquisição. Os seres que habitam diferentes mundos, eles vão ter corpos mais ou menos densos, mais ou menos fluidos, mais ou menos materiais, dependendo aí do seu estágio evolutivo, da sua purificação, né? Enquanto espírito. Há muitas moradas na casa do meu pai. Então, quando a gente passa de um mundo para o outro, a gente vai precisar de uma infância. Isso faz parte aí do processo, da nossa transição. A gente vai voltar lá para uma infância. O espírito pode escolher um novo mundo que ele vai habitar? Sim ou não? Sim? Não? Depende? Nem sempre. Quem vai escolher o novo mundo que pode habitar? Os espíritos já elevados. Esses podem sim. Esses podem devido ao seu grau de elevação. Esses espíritos puros que podem escolher, eles não estão confinados ao lugar que eles habitam. Eles podem estar por toda parte. Diferente da gente, né? A gente está confinado aqui na Terra. Por quê? Porque a gente está menos adiantado física e moralmente. Então, estamos presos aqui. Então, eu queria trazer para vocês uma outra coisa que eu fiz, que deu um trabalho danado. E toda vez que eu posso, eu apresento. Que é o ciclo de aprendizado. Deu um trabalho fazer esse quadro. Vamos lá. A gente começa com a evolução do princípio inteligente. A gente vai estagiar em 3 reinos. No reino mineral, no reino vegetal e no reino animal. Extraindo desses reinos os subsídios necessários para a nossa evolução, para o nosso processo evolutivo. Aí nós somos lá, ó, criados. Criação do Espírito por Deus. É bom, né, grande? Fica. A criação do Espírito por Deus. Nesse momento que há a criação, a gente precisa, ó, da vida de relação na Terra, na matéria. Aqui o homem, então, está sujeito à lei do progresso. Diferente dos animais, que quando há o desmame, mãe vai para um lado, né, o filhote vai para o outro, nós precisamos da família, célula máter da sociedade, para que a gente, nessas relações de troca, esse laço tão apertado, tão íntimo que é o familiar, a gente possa aí resolver certas pendências. Então, a gente precisa disso para cumprir essa lei aí do progresso. A gente é criado simples e ignorante e já sabe que então vai conseguir evoluir através dessas encarnações na vida corpórea e aqui, ó, dentro da família, tá? Então, vamos lá, ó. Vivenciou, reencarnou, aí chega aqui, dá uma preguiça, né? Surge um comodismo, a gente se perde nessas ilusões do mundo, né? É internet, mídia social, campeonatos de esporte que não tem fim, né? Não tem fim. Acaba um, começa outro, né? Cada um ficou no seu mundinho ali da internet, né? Pra quê? Pra quê o centro espírita? É tão longe, tá chovendo, tá sol. A gente começou a dar um monte de desculpas. E aí, com isso, a gente deixa de cumprir com aquilo que a gente acordou, ó, antes de encarnar. Quando a gente ainda não arruma umas encrencas aqui, né? Piorando um pouquinho mais aí a nossa situação. Então, existe lá, ó, a gente tem a morte do corpo físico. Não está aparecendo?
Eu acho que acabou a pilha. Volta para o plano espiritual. Quando a gente volta lá para o plano espiritual, a gente vai ver, né? Aí a gente vai ter a notícia. E aí, como é que foi lá? Fez o que se comprometeu ou não? Temos lá uma avaliação, né? E aí, como é que faz? Adiantou? Olha, nem gostei. Vontade própria, ou obsessor trabalhar. Aí não tem problema, a gente vai para um novo ciclo de aprendizado na matéria ou não? É o questionamento, né? Aí muita gente chega lá, fica desesperado e fala assim: nossa, eu agora quero reparar isso, eu quero fazer isso. Traça como meta, assim, um monte de desafios. E aí os mentores falam assim: olha, não é bem assim não. Menos, porque você já não deu conta, né, minha amiga de Goiânia? Não deu conta. Então ela fala assim: não deu conta, eu acho bonitinho. Então, como assim? Se você não conseguiu, você quer voltar com muito mais, não vai ser possível. E aí é um ajuste, então, né? Outros chegam lá e falam: eu não quero reencarnar, não, chegou. Para mim foi suficiente. Isso acontece durante um tempo, mas até o momento em que aquela situação não vá prejudicá-lo ainda mais. Se a situação chegar no ponto de negação, que comece a ser prejudicado, aí ele não tem mais opção, ele vai ter que encarnar de qualquer forma. Então, um novo ciclo de aprendizado. Um novo ciclo. Ali um lugarzinho que quando você põe... Rapaz, nem o Enter está funcionando. Sim, precisa. A gente vai reencarnar de novo. O que está vendo aí? Eu já dei o Enter aí também, não foi? Você encostou aqui, voltou tudo. Não tem problema, vamos lá. É o obsessor, não tem jeito. E olha, o problema do computador, que deu um... Não, ó, deu uma ampuletinha, não vai funcionar assim não. Vamos dar deu uma travada. A gente vai continuar, não está respondendo. É melhor desligar e ligar de novo. Quando acontece isso, vê se você consegue um Ctrl Alt Del, assim. Que a solução é Ctrl Alt Del, né? Desliga tudo, acabou. A gente só não consegue dar Ctrl Alt Del na vida, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas então, continuando. O que... Ó, o problema dele. A gente tá... Então, aí a gente volta aqui, a gente então vai precisar de uma nova reencarnação e vai voltar então, eu estou fazendo aqui o quadrinho para vocês. Agora eu fiz demais. Tem problema. Aqui, ó, tá aqui. Aí volta lá para a reencarnação e a gente vai voltar então para a matéria novamente. Você agora... Mas essa mãozinha aqui tá meio esquisita. Trabalhando nisso. Se a gente então não precisar mais reencarnar, a gente vai seguir lá no plano espiritual, dando continuidade, porque o conhecimento é eterno, né? Vai lá. Não, é porque sim. Não. Recuperar, não, descarta. Recuperar? Descarta e reabre de novo. Descartar tudo. Aperta assim. Sim. Calma, gente. Tenham paciência. Eu acho que eu não vou nem me mexer mais, vou terminar a palestra aqui assim. Então, se a gente, abre, calma. Vamos aqui. Apresentação do slide. Isso. Vamos agora, calma. Vai. Devagar.
Estou com pressa de aproveitar muito a encarnação. Quando for assim, você tenta passar o arquivo do computador. Ah, é? Melhor. Você vai tentando dar enter devagar? É, Estou ficando já... melhor não fazer isso. O que acontece é que o slide ele está muito pesado para esse computador. Quando ele der o primeiro enter, ele está demorando. Tá, então vamos deixar Quando você deu três, vamos deixar ele dormindo um é. pouco aí para ver se ele acabou. Ele vai lá. Então, o que aconteceu? A gente, então, vai seguir aí eternamente para esse aprendizado. Se a gente ficar se recusando, gente, a enfrentar os desafios, se a gente fingir que eles não existem, se a gente não quiser descobrir quais são as virtudes que a gente possui, sabe o que vai acontecer? A gente vai ficar estagnado, sabe? Nesse ciclo, assim, ó, de encarna e desencarna. E não vamos passar para a fase seguinte igual joguinho? No joguinho a gente não tem que passar para a fase seguinte? É a mesma coisa. Então, olha como é importante a gente entender a necessidade de enfrentar as coisas que nos acontecem. É muito importante. Eu vou continuar, senão a gente não vai terminar. Os tipos de reencarnação, então. Para a doutrina espírita, a gente vai poder classificar com 3 tipos principais: a compulsória, a mista ou proposta e a livre. Dependendo aí do grau de evolução e das necessidades do espírito, né? Cada uma delas vai oferecer a situação perfeita para o aprendizado, para o resgate e para a evolução espiritual. A compulsória, então, seria muito bom a gente dar um ESC e tentar deixar esses slides tão trabalhosos para lá. A compulsória, então, é quando o espírito reencarna sem a oportunidade, ele não vai poder escolher ou concordar com aquilo que os mentores ou os espíritos superiores disserem para ele que ele vai ter que fazer por aqui. Não. Então, é própria dos espíritos que tem um grau de perturbação tão grande que eles não têm lucidez para fazer essas escolhas. Ou o seu grau de comprometimento, as suas faltas são tão graves contra a lei de Deus que eles perdem esse direito. Eu não concordo. Hã? Não entendi nada, mas vamos lá. Vou passar aqui para frente. Vou passar. Acho que se você for pro page down, vai Então para dá um page down. Daí, vê se vai. Então, a gente está falando da compulsória, né? Os arranjos, então, são feitos por intercessão das entidades superiores que estão lá visando, estão interessadas no reequilíbrio desse espírito. Eles querem que o espírito, então, se harmonize novamente com essas leis divinas, que ele, cometeu faltas contra elas. A encarnação compulsória, ela também é uma oportunidade de aprendizado, mesmo o espírito não tendo a oportunidade de escolha. Muito consciente, né? Ele vem mesmo, não tem outra forma. Ele não escolhe nada, não decide nada, vai. A gente tem a outra, que é mista ou proposta. Essa envolve um planejamento, com algum grau de liberdade para o espírito. O espírito aí tem um livre-arbítrio relativo. Ele é auxiliado, pelos mentores que vão orientar, supervisionar e ajudar ele a escolher as experiências no aprendizado que melhor vão se adequar a ele. Ele leva em conta o livre-arbítrio relativo, não é imposto, podendo o espírito ainda discutir certas questões, concordar ou não, mas essas questões vão ser ou não aceitas. Quem vai decidir isso são os mentores e essa espiritualidade superior. E nós temos ainda e esse tipo de aprendizado ele é mais consciente, porque ele tem a participação do espírito. O espírito é envolvido,
A livre é aquela que ocorre por livre e espontânea vontade. Então, o espírito, normalmente isso aí é associado a grandes missões, né? O espírito, ele vai escolher, ele vai poder escolher, ou alguém vai pedir a ele, né? Algum espírito superior vai pedir a ele para que ele faça determinada missão lá. Ela é própria dos missionários, espíritos já redimidos perante a lei ou em redenção, que vão ter mais liberdade aí, uma escolha muito ampla. Essa forma de reencarnação, ela é a mais elevada, geralmente associado a espíritos de grande elevação, com missões específicas, movidos pelo amor. E aí eu decepcionei um monte de gente que achou que era um espírito dessa envergadura, né? Gente, sabe qual é o exemplo? O Tom Bezerra de Menezes, que é um exemplo disso aí. Ele já podia, pela sua evolução, estar em outros mundos, mas permanece aqui por amor à humanidade. Ele fica aqui nos ajudando por amor. Vou passar já para o sexto. Desculpa. Feche e abre de novo. Não, já fizesse. O sexto. Quais são os motivos da reencarnação? Será que todas as almas é o nome que a gente dá ao espírito quando ele está encarnado, a gente chama de alma. Será que todas elas reencarnam pelo mesmo motivo? Não, né? Podem ser diferentes os motivos. Cada uma lá tem um propósito. Então vamos falar da primeira, prova. O que são as provas? São os desafios que testam a virtude e o caráter do espírito, avaliam o progresso moral do espírito e ela é espiritual, é um progresso moral e espiritual. E ela é um aprendizado de crescimento, demonstrando aí a evolução do espírito. Podem ser escolhas do próprio espírito ou dos benfeitores espirituais, com o objetivo de descobrir, desenvolver ou potencializar virtudes. Vamos a exemplos. Provas morais. A gente vai enfrentar tentações. A gente vai lidar com o ciúme, com a inveja, com o orgulho, visando o nosso fortalecimento moral. Provas morais essas. Provas físicas. O quadrinho é bom porque dá para fixar melhor, mas vamos lá. Eu estou tentando, não anda. Provas físicas. Superar doenças, deficiências, dificuldades materiais, buscando desenvolver a virtude da paciência, da resignação e da fé. Vocês prestem atenção, gente, porque muitas vezes aqui está a nossa situação e a gente passa então a ter um outro olhar, tá? As provas afetivas de relacionamento, conviver com pessoas desafiadoras, que em outras vidas podem ter sido os geradores dos nossos conflitos. Então a gente encarna com elas aqui para aprender a desenvolver o amor e o perdão. Tenho certeza que dessas que eu falei, todo mundo se encaixa em alguma delas, não é? Expiação. Expiação é bem diferente, porque expiação são as consequências das ações equivocadas que nós tivemos em vidas passadas. O espírito então vai vivenciar para reparar os seus erros. Essa expiação, ela pode ou não ser exatamente aquilo que a gente se comprometeu na vida passada. Depende, às vezes, essas questões podem ser minimizadas. Tá? A gente pode ter aí uns descontos de acordo com a nossa evolução, tá? Então, a gente é um processo de purificação. O espírito aprende através da dor, ele busca essa reconciliação com a lei divina. O mundo de provas e expiações como a Terra, onde a gente ainda tem mais mal do que bem, o espírito aqui ele tem a oportunidade de vivenciar, né? Expiar a elas aí. Provas e expiações. Estamos aí. Aí eu te falo, você consigo? Então deixa aí. Vai. Tá bom. Então a gente tem as provas, as expiações,
Então, o Espírito vai, através do seu trabalho e das dificuldades da vida, expiar. Vamos aos exemplos. Expiações coletivas. As expiações coletivas são o quê? Os desastres naturais, as guerras, onde um grupo de espíritos se reúne para reparar aquela pendência de vidas passadas. Nós também temos as expiações individuais. Aí são situações específicas de um espírito só, que vai reparar através da dor, vai passar pela dor, para reparar aquela questão lá que está em desconformidade com a lei divina, né? Então vai passar por essas expiações individuais. Podem ser doenças, deficiências físicas, dores morais, dificuldades materiais, né? E outros sofrimentos. Quer um exemplo? Uma pessoa que se suicida, por exemplo, com um tiro na boca, né? Ela descumpriu uma lei divina, né? Ela acabou com a própria existência. Ela vem numa próxima com um problema mental, ou com uma deficiência no palato, ou com as duas coisas, expiando então, aprendendo dessa forma a valorizar então aquela vida que ela descartou numa vida passada. Vai passar por dificuldades nessa existência, né? E isso é castigo? É aprendizado, consequência das nossas escolhas. Então toda expiação é uma prova, mas nem toda a prova é uma expiação. Como o tempo está correndo muito, eu ia falar agora de novo a diferença delas, mas eu acho que vocês já entenderam. Eu só vou resumir só uma coisa, tá? As provas, elas são enfrentadas com coragem, resignação e elas se referem ao futuro, porque são virtudes que a gente está desenvolvendo. Já as expiações, elas exigem um esforço maior, a gente precisa reparar. E elas se relacionam com o nosso passado. Então tem uma diferença bem grande. Vamos falar então da missão. Missão é uma tarefa específica que o espírito se propõe ou ele concorda com um espírito superior que peça a ele para realizar, né? Muitas vezes está ligado, olha lá, ao serviço ao próximo ou ao desenvolvimento de suas habilidades específicas. Então, a preparação para a missão exige aí um planejamento. A reencarnação envolve a escolha certinha do cenário, da família, das oportunidades que vão facilitar que o espírito cumpra com essa missão. Porque quando ele aceita essa missão, ele se responsabiliza por ela, certo? Ou não? Certo. A gente tem missões pequenas na nossa vida, não tem? Quando a gente aceita ser pai, quando a gente aceita ser mãe, não é? E a gente se compromete, não se compromete com o filho? Ou basta botar no mundo? Não, né? A gente tem que orientar, não é? Não é para isso que Deus confia um filho pra gente? Orientar, conduzir, ensinar os valores morais, não é? Ou é só proteger, é só dar a subsistência, proteção? Não é, né? A gente já sabe disso. Então, a gente está falando da missão, né? E o espírito, ele se responsabiliza. E vão surgir obstáculos no seu caminho, como em toda tarefa. Só que esses obstáculos, essas dificuldades, não tem nada a ver com vida passada. Ele é chamado de ossos do ofício, é daquela situação mesmo, tá? A reencarnação no espiritismo é um processo de evolução contínua. A gente não vem aqui, já falamos, não é para passear não, é para trabalhar, é para se transformar, né? Através das nossas experiências é que a gente vai conseguir reparar, vai desenvolver as virtudes. Tô repetitivo? Tô. Sabe por quê? Porque só através da repetição maçante é que a gente começa a entender e internalizar a importância disso aqui. Porque coisas que parecem pra gente muito simples, que a gente conhece muito, a gente não liga, não dá importância. Isso aqui é fundamental pra gente progredir. Não tem outra maneira, tá? Se quiser, acho que eu já funciona. Vai? Então vai. Ainda não. Mas tá bom. Então, gente, não adianta. Se você tá perdido até aqui, não entendeu nada? Tá perdidinho?
Nossa, não entendi absolutamente nada que foi tratado aqui. Talvez quem veio pela primeira vez, não sei. Para não ser demitida, eu vou falar para você que veio pela primeira vez o seguinte: se não sabe qual é o desafio, não conseguir entender nada disso, foi muita informação. Aquilo que se repete na nossa vida é o nosso desafio. Não adianta eu mudar o meu marido, não adianta eu mudar a minha esposa, a situação permanece a mesma, tá ali o meu desafio. Não adianta eu mudar de trabalho, sair de um emprego, fui para outro, aquela mesma situação, tá ali o meu desafio. Se eu tenho um problema financeiro, não adianta, vai ganhar na loteria, que eu acho difícil, mas enfim, não vai resolver, porque está ali o seu desafio. Então, se não entendeu nada do que eu falei até agora, pelo menos guarda isso. Aquilo que se repete é o desafio. Não adianta correr dele não, gente. Nem adianta fingir que ele não existe, porque ele vai continuar com a gente até a gente vencer. E não é melhor a gente vencer mais rápido do que ficar procrastinando? Que eu conheço gente que procrastina. Eu conheço, na minha própria família. E eu falo, não procrastina. Não em evolução espiritual, mas em outras questões. E eu falo, não, resolve logo, marca logo. E a pessoa fica procrastinando. Façam como essa pessoa, pelo amor de Deus. Independente se é prova ou expiação, tá? O que a gente tem que fazer é fazer valer a nossa reencarnação de agora, significando ela. Como é que a gente significa a nossa reencarnação agora? Entendendo, gente, que é prova, expiação ou missão. Acho que nenhum de nós é missionário. Então sobra o quê? Prova, expiação. Ou a gente está reparando alguma coisa, ou a gente está desenvolvendo virtude, ou a gente está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, porque o tempo está urgindo, tem que resolver tudo rápido. Então presta atenção. Não faz como Zeca Pagodinho, que deixa a vida me levar, não. Sabe? Toma conta da sua vida, as rédeas da sua vida. Porque essa transformação não vai acontecer que nem um passinho de mágica. Não vem alguém aqui e faz plim, você se transformou. Não adianta, não é assim não. Exige esforço da gente em vencer as nossas más tendências, em mudar os nossos hábitos, não é? Em estudar, em fazer um projeto, um planejamento para se transformar. Porque exige planejamento. Ou vocês acham que vocês vão dormir num dia, acordar no dia seguinte, transformados? Não vai. Não acontece assim. Como a gente não engorda de um dia para o outro, e nem emagrece de um dia para o outro, é a mesma coisa. A gente só evolui com esforço próprio. Pode ser ajudado? Pode. Deus envia pra gente auxílios, muitos, que a gente nem se dá conta, inclusive. Olha, se a gente fizer isso, cada vez que a gente for caminhando, a gente vai se afastando mais e mais do sofrimento primeiro, depois da dor, porque a gente vai estar arrumando para a felicidade, aquela que a gente tanto quer, que não é essa aqui, ó, da matéria, que essa daqui os estudos já nos dizem que duram 15 minutos. 15 minutos depois a gente já está buscando outra coisa. É aquela que preenche o espírito, traz plenitude. É essa felicidade que a gente precisa encontrar. Vocês conhecem essa música? Só você conhece? Mais ninguém? Sim, sim? Eu não vou cantar sozinha. Com essa voz desafinando, não vou passar essa vergonha. Vocês vão cantar comigo, senão eu não vou cantar. Vamos cantar comigo? Vamos? Vamos terminar com essa música. Essa música, ela traz pra gente a tempestade acalmada, que foi uma passagem, né, da vida de Jesus, que fala da reencarnação. Então a tempestade acalmada, ela faz uma associação da reencarnação, ela faz uma associação com a fé da gente, que a gente fica desesperado quando encontra os nossos desafios, e o desespero não é um bom conselheiro, não é. Joana de Ângeles já diz pra gente que se uma coisa não está solucionada, se não tem solução, solucionada ela já está, concorda? Não tem solução, já está solucionada, não tem. Então nada de desespero. Falei tanto, minha voz está pior do que nunca,
Vocês, por favor, comecem aí. Não sei permite. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Essa todo mundo vai cantar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. E aí? Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Muito bem, viu? A gente tem que pedir mesmo auxílio, ajuda para vencer os nossos desafios. O fardo, gente, nunca, em hipótese alguma, é maior do que a gente consegue carregar. E nós nunca estamos sozinhos. Basta que a gente se abra, que a gente peça auxílio, que o auxílio vem. Muita paz a todos.